Oi, pessoal! É um prazer receber vocês para mais um Hemodiálogos, o seu videocast favorito de saúde dos rins. Aqui, a gente recebe quem entende para explicar e descomplicar a nossa querida nefrologia. Eu sou Jéssica Marcelo e vou acompanhar você nessa jornada de conhecimento. Nós temos episódios todas as quintas-feiras e você pode acessar no YouTube ou no Spotify. E claro, para não perder nada, segue a gente no @Hemodiálogos. O nosso tema hoje é muito bom. Mito ou verdade? Então, tem muita gente que diz: mas se eu bebo muita água, eu não tenho risco de ter doença dos rins. E na verdade, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essas máximas, essas sentenças que estão todas cheias de propriedade, mas que nem sempre representam a verdade. E, claro, nós vamos contar com a ajuda de vocês, com as perguntas que vocês fazem para construir esse episódio. Portanto, se você se interessa pelo tema, fica à vontade para escrever para a gente, que pode ser aqui embaixo no comentário ou também nas nossas redes sociais. Está começando mais um Hemodiálogos. Pode parar de procurar, porque você já encontrou o que você precisava. E é claro, para a gente falar sobre esse tema tão polêmico, mitos e verdades, nós vamos começar pela pergunta de $1 milhão. Então, se eu tomo muita água, eu nunca vou ter problema dos rins? Gente, isso é um mito. A verdade é que para se ter problema nos rins, precisa de muitos fatores. É o que a gente chama de doença multifatorial. Então, se você tem uma carga genética que favorece e compromete a função dos rins, se você é exposto a algum fator de estresse ao longo da vida, como pedras, infecções ou até a exposição a algum tipo de medicações que podem levar à lesão renal, isso não necessariamente está única e exclusivamente associado à ingesta de água. É claro que pessoas que vivem no estado constante de desidratação também têm outro fator a mais que pode comprometer a função renal, mas não é nem de longe o único. Então, sim, pode haver uma pessoa que toma bastante líquido e mesmo assim poderá desenvolver doença renal crônica. E a segunda sentença, essa também é muito boa. Pressão alta pode causar doença renal? Sim, isso é uma verdade, não é um mito. A pressão alta, junto com o diabetes, são as duas principais causas de doença renal crônica no planeta Terra. Portanto, ter pressão alta é sim um fator de risco para a doença renal crônica. Não significa que todas as pessoas que têm pressão alta terão doença renal crônica, mas se você tem pressão alta, é importante que faça o rastreio pelo menos 1 a 2 vezes por ano, a depender do controle da pressão, para saber se existe ou não lesão renal. E caso haja, que você inicie o tratamento com medicações que, além de controlar a pressão, também protegem contra a evolução de doença renal crônica. Chás desintoxicantes limpam os rins? A verdade é que não. Isso é um mito. Chás, eles têm um papel muito importante porque, na grande maioria das vezes, eles são diluídos em água. Ou seja, é uma forma diferente de consumir líquido. Todavia, tem algumas plantas e alguns compostos químicos que podem estar em altas concentrações nos chás que podem, inclusive, piorar algumas das doenças renais. Então, é muito importante para você que tem diagnóstico de doença renal crônica que você divida com o seu médico e com a sua nutricionista, preferencialmente uma nutricionista que tenha experiência no tratamento de pessoas com doença renal, para que ela possa dizer para você se aquele chá pode ou não ser consumido por pessoas que têm doença renal, risco de doença renal ou que estão num estágio que ainda não precise de diálise. Então, é muito importante dividir essa informação com o seu médico e com a sua nutri, tá bom? Mas, para responder pura e simples, resposta seca, isso é um mito. E bora para a próxima frase? Se os meus rins estivessem doentes, eu sentiria dor. Mito. Os rins não causam dor.
Quando, em algumas situações, como por exemplo na litíase ou na infecção, acontece um episódio de dor abdominal e quase sempre mal limitada, ela acontece por aumento de pressão numa cápsula. Mas a verdade é que o rim pode sim evoluir para doença renal crônica em estágio avançado com necessidade de substituição, ou seja, a chamada doença em estágio 5, e o paciente não ter nenhuma dor. Pode ter outros sintomas ou muitas das vezes pode ter uma doença bastante silenciosa. Por isso é tão importante a realização de exames periódicos para que você consiga diagnosticar essa doença antes mesmo da necessidade de substituição. Ou seja, no momento em que ainda há algo a se fazer para mudar o prognóstico. Mas, se ficar esperando, eu vou sentir dor para começar meu tratamento, eu acho que você vai chegar atrasado. Então, isso é um mito. Então, doença renal pode sim existir, inclusive em estágio avançado, sem dor. E agora, mito ou verdade? Medicações, por exemplo, anti-inflamatórios, podem causar mal aos rins. Essa é verdade. Por incrível que pareça, alguns remédios que nós tomamos aí, principalmente naquelas automedicações, coisas que não se deve fazer, viu? Mas, quando a gente toma algumas medicações, por exemplo, para controle de dor, no caso, os anti-inflamatórios, eles podem ter um efeito bloqueando a cascata de proteção do rim. E assim sendo, ele pode sim estar relacionado com piora da função renal, inclusive com a piora ao ponto de necessitar de hemodiálise. Portanto, todas as vezes que você tiver um quadro de dor, um quadro álgico, você deve procurar assistência médica. E, em todas essas situações, você deve comunicar à equipe de saúde que está te atendendo na emergência que você tem doença renal crônica. Por quê? É importante saber disso para evitar esse tipo de medicação que pode comprometer seriamente a função dos rins. Não se esqueça, anti-inflamatório, não. E agora? Mito ou verdade? Mito ou verdade que quem urina normalmente pode ter doença nos rins? Isso é uma verdade. Sim, eu posso ter pacientes, inclusive em necessidade de diálise, que estão urinando um volume, entre aspas, normal. Isso não necessariamente significa que a urina tem qualidade, ou seja, que a urina consegue pôr para fora todas as sujeiras que o nosso organismo produz ao longo do dia. Porém, ela tem uma quantidade de urina, o que, de certa forma, facilita o trabalho cotidiano do nefrologista na prescrição de diálise, diminuindo a necessidade de grandes volumes de UF. Mas isso também não significa que o rim funciona normalmente. Ele consegue eliminar líquido, mas não consegue eliminar as sujeiras. Portanto, é importante que se saiba, não é porque eu estou urinando 2 litros, 2,5 litros ao longo de uma urina de 24 horas, que eu tenho um rim funcionando 100%. Ele pode sim ter um comprometimento na limpeza e, portanto, necessitar de um suporte. Mais uma para mitos e verdades. Creatinina normal significa que os meus rins estão 100% saudáveis? E, gente, para começar, tem muita polêmica nessa frase aqui. O que significa creatinina normal? Na verdade, a gente vê no exame de creatinina um valor de referência considerado para o indivíduo eutrófico. Mas esse valor de referência, ele não leva em consideração muitos fatores. Por exemplo, o sexo, a constituição do corpo, quanto de massa muscular cada pessoa tem, a superfície corporal, a altura. Então, tem muitos valores que interagem com a creatinina. O valor da creatinina absoluta, ele precisa ser introduzido numa fórmula que determina a taxa de filtração glomerular a partir desses algoritmos, e só aí é que eu vou dizer se esse valor está ou não está dentro do esperado. E claro, qualquer valor abaixo de 60 ml/minuto é considerado uma alteração da função renal. E essas alterações, elas podem ser divididas em estágios.
Ou seja, estágios demonstram o quão grave essa doença é e, portanto, o maior risco de ir para uma terapia de substituição. Agora, a palavra 100% não cabe nesse lugar, definitivamente. Então, tenha muito cuidado. Creatinina em valor absoluto é uma faca de 2 gumes. Pode significar muita coisa, mas também pode significar pouca coisa. Então, é muito importante dividir esse resultado de exame com uma equipe médica habilitada para realizar a taxa de filtração glomerular. E, claro, também interpretar esse resultado ao final. Certo? Então, é mito. Creatinina normal não quer dizer que o seu rim está 100% saudável. Muito pelo contrário. Você pode ter um valor considerado dentro do valor de referência e, mesmo assim, ter alteração na função renal. Ok, mitos e verdades. Quem tem pedra nos rins sempre vai precisar de diálise? É um mito. Isso mesmo, isso não é uma verdade. Eu tenho muitos pacientes que têm doença litiásica, ou seja, têm pedra nos rins e não necessariamente precisam de substituição renal. Porém, o fato de ter pedra e ter eventos obstrutivos sequenciais, ou seja, várias pedras que interrompem a passagem de urina e aumentam a pressão ali dentro dos túbulos, isso pode sim comprometer a função a longo prazo. É importante que a pessoa que produz e que faz pedras, ela seja acompanhada, avaliada e tem que se entender muito bem o exame da urina de 24 horas, tanto a partir do volume quanto da composição, da parte metabólica da urina. Até porque a gente pode fazer diagnósticos e pode, inclusive, mudar o prognóstico da doença renal crônica dessa pessoa muito antes da necessidade de substituição. E, a partir disso, escolher medicações e alimentos que podem evitar novos episódios de pedra. E assim, a pessoa nem chegar ao longo da vida a precisar de nenhum método de substituição. Então, procure seu nefrologista caso você seja um formador de pedras ou tenha algum caso na família. Bora lá descobrir se é mito ou verdade essa sentença aqui. Fitoterápicos e produtos naturais são sempre seguros para os rins? A resposta é não. Isso é um mito. Inclusive, eu tenho alguns produtos de origem natural que podem estar tanto acumulados no nosso organismo quando a função do rim está deteriorada, como podem comprometer a função dos rins. É importante saber que você precisa avaliar tanto a taxa de filtração glomerular, sabendo qual é a quantidade de compostos que vão ficar acumulados, quanto saber também quais são esses compostos fitoterápicos que estão disponíveis e são possíveis de serem usados por pessoas com doença renal crônica. É sempre importante dividir essa escolha com o seu médico e a Nutri, porque você pode estar se expondo, através de produtos naturais, a algum risco para a piora e a velocidade aumentada de progressão da sua doença renal crônica. E ok, chegamos a ela, a nossa 10ª frase de mito ou verdade. É possível estar com o rim bastante comprometido e não ter nenhum sintoma? E essa é uma verdade. Não é uma verdade gostosa de se falar, mas é uma verdade. Então, é muito importante os nossos exames periódicos para acompanhamento da função renal. Porque muitas das vezes eu vou ter um paciente com a função bastante comprometida, sem sintoma algum. Então, se você ainda não procurou um nefrologista ao longo da sua vida, talvez seja um excelente momento para começar. E claro, para você que nunca foi, também é uma boa opção procurar o médico próximo da sua casa, ou seja, a estratégia primária. E falar com ele sobre os riscos associados à doença renal crônica que você pode ter. Ou seja, história familiar de doença renal crônica, se você é hipertenso, tudo isso são coisas importantes para fazer uma avaliação precoce
precoce da taxa de filtração glomerular e, assim, prevenir o pior desfecho. Eu adoro fazer esses episódios que ficam com as dúvidas de vocês e trazendo bastante verdade, tudo embasado em bastante ciência. Então, se você ficou com alguma dúvida, não se acanhe não. Fica à vontade, escreve aqui nos comentários ou lá no @hemodiálogos. Hoje nós tivemos a oportunidade de desmistificar alguns pontos. Será que é mito? Será que é verdade? Bom, você que esteve comigo até agora já sabe pelo menos 10 questões que a gente tirou do lugar do mito ou verdade. E se ficou alguma dúvida, pode falar, que a gente faz um próximo episódio para esclarecer mais ainda. Eu agradeço muito que vocês estiveram com a gente até aqui e tchau! Esse programa é produzido e dirigido por Mariana Orlandi. É roteirizado por mim, Jéssica Marcelo e Mariana Orlandi. Gravado, editado e pós-produzido por Zamunda Studio. E é apresentado por mim, Jéssica Marcelo, que te espero na próxima quinta-feira para mais um episódio de Hemodiálogos. Tchau!